por isso que ela vai seguir alguma coisa diferente, entendeu? A cabeça dela vai ser sempre a cabeça dela, vai ter o jeitinho dela, mas é bom sempre colocar mais alguma coisa para que ela pense de um outro lado. É isso. Pergunta? Com relação à educação e inovação, saiu uma pesquisa falando sobre níveis de inovação que diz respeito ao desenvolvimento da educação. E perante as escolas de inovação não saíram bem nessa classificação. A pergunta é, onde é que a educação evolui nesse caso? Qual é a sua opinião com relação a isso? Como é que a gente, no caso nosso, inovação evolui? Nessa aí, 70 escolas terem sido piores. Existe um estigma, né? É assim, basta a mulher vista pelo lado ruim da coisa. Né? E a maioria das escolas que conseguiram ir acima, elas são escolas militares, é um negócio de disciplina e tal. Não é assim tão escolas públicas, municipais ou estaduais. Né? Eu acho que tem um outro lado, um Dom Pedro II, entendeu? Uma escola militar. Não é uma coisa tão fácil. Agora, claro que existe alguns diretores, alguns colégios que têm uma tradição, talvez a diretora tem. Aqui na Alta é mestre Irã, tem um monte de crianças de um monte de colégios. Agora, que eles estão mestre Irã. Por quê? Porque ela me parece que tem. Não tem professores faltando, tem o cumprimento da grade, coisas assim, entendeu? Então, são raras exceções. Mas isso não quer dizer muita coisa, não. Porque se a gente quiser, a gente consegue fazer as coisas, entendeu? Eu tenho amigos, como o doutor Paulo Santana, que ele é médico cardiologista, e ele estudou no colégio público. Ele se formou em médico cardiologista. O outro aí, o Paulo Santana, ele se formou e hoje não é. Então, quer dizer, a oportunidade está em qualquer pessoa. Basta que tem um outro também que está no Lafayette. Dois colégios públicos se formou. Então, por mais que seja ruim ou bom o que aconteceu com ele, né? Não tinha esse negócio de cota nem nada. Tentou, faculdade pública, passou pelo mérito. Então, tem isso. Eu não vejo de uma forma, eu vejo uma jogada política, uma manipulação política da coisa. É obrigação do Estado. Está no mínimo. De ensino à população. Não tem como. Obrigação. A minha filha, a maioria das coleguinhas dela estuda em colégio particular, colégio pago. Não, ela estuda em colégio municipal, todo mundo lá. Ela estuda lá. Mas por que ela estuda não? Porque é o dever do Estado que dá o ensino para minha filha. Se por um acaso não tiver bom o ensino dela, o que vai acontecer? A gente dá recurso, a gente paga, a gente tem dinheiro para isso, para pagar. Mas é dever do Estado. Se é dever do Estado, ele tem que dar o ensino da minha filha e tem que ser o ensino direito. Entendeu? É uma coisa que a gente tem que cobrar. É obrigação nossa, como cidadão, cobrar isso do Estado. Vamos falar com o Pato de Pedagogia, os moradores, Pato Estado e várias escolas de Nova Iguaçu. Porque a educação é meio complicado, principalmente questão de índice de dados. Porque você tem que pegar os dados e analisar os dados para que esses dados se transformem. Porque os dados não levam em conta como a escola se encontra, como aquelas crianças se encontram na escola, se ela merenda, se ela tem um quadro, se ela tem livro, ou seja, os dados só é uma coisa meio meritocrática para disfarçar alguma coisa. Então, assim, tem que pegar os dados e analisar. Assim, Nova Iguaçu tem uma coisa muito preocupante, que é o pior índice de educação infantil da Baixada Fluminense. É em torno de 5,3, eu acho, que oferece, que uma meta de até 2016, se não me engano, oferecer 5%. Só existem 5 escolas que oferecem educação infantil, 3 escolas que oferecem 3 alunos aprovado da educação infantil e aqui em Nova Iguaçu, uma coisa risonha. Mas alguns pais estão dando, estão se fazendo de educação e tudo mais. Com a universidade aqui já deu essa colaboração de formar professores para. Esse foi o intuito do IE, formar professores para a comunidade, para a Baixada Fluminense. Então, assim, algumas coisas realmente estão acontecendo, mas tem muito que crescer. Acredito que sempre vai ser visto como algo pejorativo. Algumas pessoas não tiveram a oportunidade de ver o filme, nunca fui, mas me disseram que são muitas pessoas que falam da Baixada Fluminense. Mas são muitas coisas que são passadas que realmente não são válidas, que realmente não são verdadeiras. Então, sobre educação também é assim,
acontecer isso sempre. Então a gente tem que sempre evoluir, mas tem que fazer, e nós aqui da universidade temos esse papel de estar ali, não sempre mais trocando, estando e participando do que puder. Acho que é esse o papel que a gente pode fazer aqui. A intenção não basta, né? Retomar uma poesia. Você, nessa sua história, conviveu com muita gente boa na Baixada. Quais foram os grandes nomes da poesia da Baixada que te marcaram e que, de uma certa forma, a gente pode lamentar de não ter tido o reconhecimento disso, o respeito devido tanto pela própria população da Baixada como pelo reconhecimento social? Quais foram os grandes nomes? Teve pessoas ali na Baixada que elas participaram muito. Um dos primeiros da Baixada, e até hoje ele é considerado um nacional, né? Foi um cara que morou em Queimar, chamado Antônio Fraga, cara. Antônio Fraga escreveu quase 2 livros apenas. Um é O Inoei, o outro é Desabrigo. Desabrigo foi em 1945, no Mano, no Rio. Ele vivia num puteiro, né? Primeiro ele vendia caranguejo, depois ele passou a vender joias, perfumes, puteiros, com as mulheres lá, fazendo amizade com várias mulheres com dele. Então ele é um cara que sabia das coisas, um cara que a gente falava 8 idiomas, se não me engano, ela perguntou, e era, eu acho que nunca se formou nem no primário, se não me engano. Mas ele é um cara que sabia das coisas. Primeiro escreveu um romance, estilo novela, Energia, e ele foi considerado por vários escritores. O Oswald de Andrade falava dele, elogiava o trabalho dele. E faleceu, pobre, me lembro que eu fui uma vez com o Fábio Ricardo, a família dele estava achando por necessidade, sim, né? Mas a Márcia ia fazer uma para levar um material. Passava por necessidade dele. Às vezes não tinha nem o que vestir, nem o que comer. Quer dizer, aqui na Baixada assim, depois no final reconheceram um pouco ele, deram um emprego para ele numa legião brasileira. Aí ele saiu de Queimado, veio morar num cantinho de Alça, já na Nova Iguaçu, foi quando ele faleceu. Ele era tabagista convicto, ele fumava, e morreu disso também, mas também se não fumava, hoje também não estaria mais vivo. Mas foi um cara que também fez coisas maravilhosas com a cultura. E o Valdir Pereira chegou a ser um professor de história. Também foi um cara maravilhoso. Ele fez um levantamento sobre a história do Nova Iguaçu, da região inteira. Meu Deus, Café da Laranja. Valdir Pereira é Cana Café da Laranja. A mudança de vila. Nova Iguaçu para curso normal. Tem mais, talvez 1 ou 2 livros. Ele era provador também. Então, tinha um livro chamado Prova e Prudência. Ele era da União dos Provadores, fazia concurso aqui na Nova Iguaçu. Ele foi o cara da história na Nova Iguaçu. O cara que conseguiu bastante documentos, inclusive um arquivo nacional na época de 80, mais ou menos. Ele ia lá para Niterói, que o arquivo nacional estava lá, e pegava um monte de documentos, às vezes ficava jogado no chão e trazia para Nova Iguaçu e guardava. Aqui no Instituto de História e Geografia de Nova Iguaçu. Ele foi uma figura importantíssima. Um outro que também contribuiu bastante, nem tanto quanto o Valdir, foi o Fernando Pessoa. Também teve um monte de livros publicados, talvez 15, poesia, romance, história, e eu também cheguei a ser amigo dele um tempo, conversamos bastante. Ele também contribuiu para a história da região. O próprio Alberto, que veio aparecer agora 23 de junho, na Nova Iguaçu, que nasceu aqui também, tinha 71 anos, e foi um outro que contribuiu, tem bastante coisa sobre ele. Eu acho que vocês ouvirão falar no nome dele, que tem esses 3, né? Primeira atividade do Grupo PET, nós visitamos ele na casa da cultura, naquele. Aí ele estava ali ainda, nos brindou com um bate-papo. Foi o primeiro contato da moçada, o pessoal está até no blog do PET, que queria ver. Foi muito legal, Então tem algumas pessoas aí que realmente contribuem, né? O próprio roteiro.
manter em relação ao teatro, música e poesia também foi uma grande contribuição. Ele fez ver a algumas pessoas a importância da participação cultural dentro de uma região. Eu aprendi muito com o Monteiro também. Cheguei a ser até percussionista do grupo dele, bem prova das vezes que importam. Quer dizer, eu acho que eu sou um cara privilegiado, eu consegui passar, e estou passando por coisas maravilhosas. Por falar em passar por coisas, desde que eu entrei, meu pai não dá com confiança na prefeitura, não sou convidado, mas desde que eu entrei até agora, eu já consegui passar por 8 secretários de cultura. Eles saem, mas eu continuo. Eles saem, já foram 8 secretários e eu continuo lá. Então talvez eu tenha uma importância assim, né? Senão na primeira está chutada. Eu tenho esse, talvez seja um privilégio meu ter passado por isso, saber tudo isso. Então vamos passar, né? O que você vê dessa nova geração? Coisas, movimentos novos. O pessoal está muito mais antenado. A facilidade de informação é maior e eu vejo assim, as pessoas muito mais interessadas. Eu não sei se é porque a população cresce e a gente vai ficando menor em relação à informação, mas eu acho que tem muito mais pessoas interessadas. A Rural vir para cá é um ganho maravilhoso e jamais a gente pode perder esse espaço. Pelo contrário, a gente tem que ampliar esse espaço. Isso é uma coisa maravilhosa. Aqui na Rua Sul e na Baixada Sul, o negócio era loteado, assim, pelos grandes capitalistas. Na Rua Sul, então, aquele pessoal lá da SES viveu aqui. Eles se elegiam deputado, mandavam a política, trazia para cá, pegava dinheiro público, botava na universidade, fazia, foi crescendo assim. E um monte de interesse. Teve casos de venda de matrícula privada, coisas terríveis. Então, eu acho que a Rural aqui, como outra qualquer coisa, até teve a UF, um tempo aqui no mundo global, também foi um grande ganho. Né? Eu acho que vocês têm que lutar mais para isso, para que tenha muito mais coisas. Para de memória. Centro de memória. A gente tem lá mais ou menos 20% do material que era do Leoberto, que ele deu até em consignação a mim, porque o ser amigo dele, ele deixou ficar. Nós temos lá 40 caixas box, dentro dessas caixas tem um monte de passos, um monte de documentos sobre a região de Nova Iguaçu. Desde o início, né? Antes mesmo da emancipação desses 7 outros municípios que existem. Então nós temos bastante coisa. Agora não temos muita coisa. Temos foco. E a ideia do Centro de Memória é deixar lá para qualquer pessoa que quiser informações a respeito do Nova Iguaçu. Então você pode querer saber sobre os vereadores do Nova Iguaçu, os prefeitos, a Arcade Iguaçu de Letras, sobre a Fazenda São Bernardino, sobre o Tinguá, sobre um monte de coisas que você vai lá. E é lá na prefeitura? Na Rua Amaral Peixoto, em cima da Pulon, em monte de Pirrado, tem a associação comercial, era uma antiga sala onde era a biblioteca. É numa sala onde era a antiga biblioteca. Então, 2 pessoas normais podem cantar. Pode dar o cartão ali para perto da Agora é claro, o horário de funcionamento de 9 às 17 horas. Sendo que, às vezes, as pessoas que estão lá, elas não têm como dar a informação. Por quê? São pessoas que, de repente, são estagiários da parte de computação ou outra área, que, de repente, não tem acesso ao documento. Mas não tem porque, às vezes, não pode pegar e manusear e emprestar. Tem que saber quem é a pessoa, qual é o interesse, aí de preferência dessa forma. Eu geralmente estou sempre lá à tarde, de manhã também, hoje fiquei lá a manhã inteira.
Mas geralmente quando tem alguém lá, eu fico lá de manhã, eu saio para resolver outras coisas, pegar outras coisas. É isso. Então, aí os documentos lá. Caso você faça pesquisa, se aprofundam nos documentos, na história. Assim, a gente está pegando essa documentação básica, tentando colocar no computador. Já colocamos, pelo menos, em relação a índice. Já colocamos lá. Sendo que uma das propostas é uma linha de vela para poder pegar toda a documentação, digitalizar, uma outra parte, pegar e fazer, escanear, pegar um scanner, escanear algum documento, alguma coisa assim, e colocar também para que toda a população tenha acesso. Mas a ideia maior é colocar aquilo ali no ar mesmo, direto, para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que queira saber ir lá e conseguir. Mas no momento, sabe como são os recursos, né? É uma coisa que anda bem devagar e eu não sei. É difícil. Vocês já queriam que vocês conseguiram como? Alguma situação de moradores? Alguma coisa assim. Inclusive eu mesmo já falei quando eu estava lá, então eu estou fazendo isso. Mas a ideia foi quando o Neoberto, que era a pessoa que tinha esses documentos, e o Instituto Geográfico e Histórico do Mato Grosso, estava tudo com ele. Mas a ideia foi que quando ele saiu, ele ficou doente, aguentado, não podia mais andar, aquela documentação que era do Instituto Geográfico e Histórico, ela foi pulverizada de uma certa maneira. Foi um pouco na Mesquita, um pouco na Casa do Ney, talvez um pouco no Colégio do Fogo, e em muitos lugares diferentes. O problema todo é que alguma coisa ficou lá. Aí, como eu tinha um acesso ao Ney, e falei com o secretário de Cultura na época, aí falou, se está mudando, não tem problema, deixa com ele. Aí a gente pegou tudo ali, abriu o centro de memória, aí falei com ele, a gente vai levar tudo que está lá seu para o centro de memória, que são as 40 caixas. Aí falou, não tem problema, se está contigo, tá legal. E a ideia dele era voltar, se recuperar e voltar. Então, aqui eu estive na casa dele, ele lá deitado e a mulher dele, não, a esposa até brigou com ele, nem lá, deixa pra lá, não fica se aborrecendo. Mas não, quando ficar bom, eu vou estar lá naquela sala, eu não vou trabalhar com ele, não vou trabalhar com outras pessoas que talvez ele não gostava, né? Estava meio brigado. Falou, não, lá eu vou ficar bem. Mas aí isso não aconteceu. Eles são documentos referentes na baixada ou a Nova Grosso especificamente? A região a princípio, né? Aí depois, conforme vai se emancipando, vai se guardando só as coisas que pertencem a Nova Grosso. Mas a princípio, está todo mundo lá, São João, Caxias, Terópolis e os outros que foram se emancipando. Porque é a história, né? A história é montada. Aí tem tudo isso. Rodolfo, nós tivemos o privilégio de conhecer o Ney, o Pet também, foi a primeira pessoa que nós participamos a ter um contato. Aliás, ele narrar, a gente viu as peças que ele tinha aqui de lá, as peças também foram do centro de memória. Não. Ele tinha muita coisa, muita peça. Tinha tijolo, telha, Qualquer coisa. tinha garrafas, corrente, cachimbo. Tudo tinha. Máquina de escrever. As máquinas foram para a casa dele, algumas peças foram para a casa dele. Não tem nada daquilo lá, só as caixas. O que tem lá ainda é uma caixinha lá na Casa de Cultura. Ele fez uma exposição com alguns pregos, algumas correntes, algumas argolas, coisas assim. Isso ficou lá, porque era um troço meio pesado para levar. Aí ficou, ainda está lá. De repente eu vou até pegar, mas também se eu pegar, eu vou botar não tem onde botar, nem lá no centro de memória. Vai ficar lá no chão, porque a gente já pediu estante para lá, mas como não pode furar a parede, então tem que comprar uma estante adequada, né? Ainda mais que eu chegar aqui para ele, aí ela mexe na parede pesada. Essa preocupação do poder público com o patrimônio material da cidade. Por exemplo, quando nós estamos Bernardino está caindo aos pedaços, não conformo com aquilo. Aquilo ali é um elemento branco para a Prefeitura do Mato Grosso. É tombada, o INEPAC já fez um monte de visitas, já deu verba para aquilo, mas o problema todo é que a política muda. Esse é o problema. Né? 4 em 4 anos, às vezes 8 em 8, muda. Aí ninguém tem interesse em coisas
a longo prazo, eles querem resolver coisas a longo prazo. A fazenda cooperativa é uma sucessão de erros, um atrás do outro, porque a própria prefeitura, ela nos apropriou e ficou com uma fazenda para ela. Aí botou uma pessoa para uma pessoa. Aí no caso inteirinho, tinha telhas, tinha fogo, tinha móveis, tinha assoalho, tinha tudo. Aí, conforme as pessoas vão ficando, elas vão se acostumando com aquilo como se fosse casa. As pessoas entram e saem, já não tem aquela preocupação cultural, nem documental. Aí começa a virar casal mais jovem, digamos, né? Aí tem uma época que chega um político lá, você tem que ficar social. Aí o político leva, o cara falando de servente, uma pessoa humilde, né? Tá, faz conta que você não viu. Aí de repente, consegui isso aqui lá. Quem foi lá tem. Aí falou, aí um tira, assim que acontece as coisas. Aí no final, e agora? E se vier alguém aqui e ver que isso aqui está vazio? Arrume esse fogo. Aí eles metem o fogo e falam, não, o fogo consumiu tudo. Nada, já pegaram aquilo antes. Aí fizeram de propósito, meteram fogo de propósito. Aí destruíram teto, fogo, chão, entendeu? Aí depois espalha assim, olha, por baixo tem tesouro. Aí vai lá um monte de vagabundos, malucos, carro. Aí, pô, aí cada vez piora a situação, é isso. Tinha que fazer desde o início, agora tivemos uma equipe de 10 pessoas lá, vamos preservar, vamos abrir essa área aqui toda para a visitação pública. Aí sim, como a pessoa não sabia, tá certo? E assim outras coisas irão acontecer. Não na mesma proporção, porque a fazenda é enorme. Agora já não temos nada desse tamanho. Eu estava até comentando aqui com o Odaí, aqui de frente a pedreira lá, soltando máscaras. Um monte de crianças devem morar ali, deve ter problema respiratório. Ainda mais agora no tempo seco, no inverno. É horrível, é um mau exemplo. É um mau exemplo para quem está na direção, para quem está na direção do Estado, é perigoso. Já teve tempo, quando era menor, não tem, mas agora não. Nenhum interesse capitalista pode sobrepujar esse tipo de coisa. É horrível. E se ninguém falar nada, vai continuar fazendo. Como você tem aquela casa, uma coisa assim, toda vez que eu passo ali para ir queimados, sempre tem um cheiro muito forte, as casas estão ao lado da casa. Pois é. É assim, trabalhar com óleo queimado lá para baixo, depois de uma luta, né? A casa fica comendo doce de Pois é, e morra tudo, esquece. Pois é, essas coisas eu acho que tem que se afastar. Aqui mesmo na Guadalajara, né? Tinha uma fábrica ali de chuteria. Sabia, né? Ele saiu de lá, ali tinha um cheiro daquele horrível. Mas ele viu que, de uma certa forma, ele tomou. O bairro ficou tão cheio, tão populoso, tão residencial, eles se mudaram, as pessoas foram para Javeí. Eu achei super legal, porque as pessoas podem fazer isso. Tinha isolamento moderno, ficava lá na casa do Marco, era um monte de gente. Aquilo ali era horrível, mas eles se mudaram, acabou daí. Eu acho que hoje tem um tempo na cidade, depois tem que mudar, não tem que ficar. Bom, pessoal, chegando ao nosso final da nossa roda de conversa, conhecendo a Baixada aí pela presidência do Amaro, as ideias da fazer apenas antes de ela encerrar, quando é meu amigo, há pouco tempo, ideal, a Silvia, na amiga, apenas quero dizer que para mim é uma honra, um orgulho muito grande. A nosso propósito é fazer esse contato com o acadêmico e não acadêmico, mostrar esse diálogo, A gente tem o blog do PET, você agora faz parte dos amigos do PET. Site também agora. O site também, então a gente tem que melhorar até para as pessoas terem contato. Estamos organizando a semana
Semana da Baixada ano que vem, desde que já você é um dos nossos convidados a montar uma oficina, a montar o que você quiser montar, poesia na Baixada, você pode fazer um contato com você, para ver quem você precisa, para a gente explorar bem. E talvez se tiver um nome para indicar, nós falamos de certa poesia, falando sobre nome, e a gente tem uma ideia também de trazer a remediata. Se alguém de vocês também conhece alguém, vários na região, e tem determinado conhecimento, determinado saber, sobre a Baixada, a partir da história da sua família, da história da sua atividade cultural, da sua profissão. Eu acho também, dentro daquela ideia de Paulo Santos de luz e anônimo, a gente trazer aqui. O Modão me falou de uma pessoa, uma figura, o Antônio Lacerda já conhece, e o outro é o Frederico Fernandes Pereira, que é um cara que tem muito. Então, vamos pegar um Frederico Fernandes Pereira. Ele já deve estar com 80 anos, mas ele está lúcido, ele entende muito do processo. O Modão, o Frederico foi um dos trabalhadores que participou do processo de desmembramento que ele daquela fazenda, quando foi criando a parte da moradia residencial dos conjuntos, onde as populações que vinham do norte, do nordeste, aquele sonho de ficar na liberdade de vida do Rio de Janeiro, acabaram se acusando boa parte da Baixada Fluminense. E essa questão tem muito a ver com o desmembramento das fazendas, das terras que tinham, que se tornavam casas, conjuntos, e voltar depois dos municípios, dos vários municípios. Então parece ser uma pessoa que tem um conhecimento, uma experiência, que muitas vezes vai estar escrito em lugar nenhum. Eu acho que esse é o mérito, de trazer pessoas que você vai saber a partir da história, da trajetória daquela pessoa, todo um determinado saber vai estar junto em lugar nenhum, e que ao mesmo tempo a gente fortalece na questão da autoestima da Baixada, do imaginário positivo da Baixada e daquilo que a gente nos propõe. Então, antes das técnicas finalizar, você quer... Eu ia tentar terminar aqui esse Haikai. E agradecer a vocês, muito bom para a gente estar aqui. A gente também quer agradecer a sua presença, dizer que a gente está aí, que a gente é parceiro agora, não tem jeito. Fechamento. Agradecer a presença do público todo, convidar você, Modão, para a próxima Semana da Baixada, para a gente pensar uma atividade, mobilizar o IEM e a cidade toda aqui. Convidar todo mundo para a atividade que vai ter na Rocinha, ficar atento no blog, eu vou colocar o endereço lá no site, dia 15. E para as próximas rodas de conversa também. Vamos passar o dia todo na Rocinha lá, se apontar e a maior fazenda da América Latina para quem e eu queria pedir também, quem não for do PET, convidados, para colocar na lista. Não sei se algumas pessoas colocaram e-mail para ter o contato, a gente divulgar sempre. A Suelane faz os certificados dos convidados e o lanche está ali na mesa, fiquem à vontade. Sobre os alunos, esse Haikai que eu fiz é uma coisa assim, normal. História grande, eu devo estar lá no Rio e ele distante. Esse Haikai foi a ideia de que toda vez que a gente mexe a cara dentro de uma coisa dessa, a gente está tentando ir bem mais adiante. Então, a ideia é que, aproveitando para questão, eu queria passar ele aqui, esse poema visual completo, chamado etc. Aí, se vocês olharem aqui o etc., tá vendo? Olha o transporte. O S, o A, o R, o E, o T e o outro E. O etc. aqui está extenso e aqui está abreviado. Se você tira daqui, etc. Eterais. As próprias palavras aqui, você terás, etc. É o que você usa. Geralmente você usa só para aquecer e mais nada. Mas as próprias letras aqui faz a frase embaixo.
que o pessoal se formou, porque a roupa é igualdade, todo mundo